Paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal. Continuando essa série de pregação, que eu estou falando por etapa, e estou tomando por base aquilo que está escrito em Filipenses, capítulo 3, e versículo 7, até o versículo 14, quando Paulo começa a dizer: todas estas coisas as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Nós vamos, nesta palavra de hoje, conversar um pouco sobre a virtude da ressurreição de Cristo. Então, esse versículo 10, ele continua: e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Meus irmãos, graças a Deus pela palavra escrita que chegou até nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor levantou este homem chamado Paulo, que entregou sua vida para o Senhor. E agora ele está falando a respeito de uma coisa. Eu quero conhecê-lo. Eu quero saber. Eu quero entender melhor a virtude da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição, como foi a operação deste poder da sua ressurreição. Meus irmãos, isso ultrapassa a nossa capacidade para entender o poder da ressurreição, que aqui diz virtude é poder. Por isso a palavra, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ele queria entender o poder da sua ressurreição. E tudo leva a crer que no pensamento de Paulo, se é que podemos fazer assim, ele está pensando agora o Cristo, Jesus, que foi morto. E, digamos assim, foi embalsamado no primeiro plano e levado para aquele sepulcro, e a pedra rolou. Ele queria entender agora a virtude da sua ressurreição, o poder, o que operou poderosamente, como o Espírito de Deus operou de uma maneira poderosa naquele corpo que era um corpo humano. Aquele não era corpo de Deus, se bem que Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ali estava o corpo de homem. Ele queria entender o poder da ressurreição, dessa ressurreição, que até então não acontecera nada igual. Tinha ressurreição, o próprio Jesus orou ali por aquele moço, nas portas da cidade de Efraim, e orou por outros também, orou por Lázaro, mas foi uma ressurreição temporária. Mas aqui é uma ressurreição que aconteceu na calada da noite. Uma ressurreição que operou trazendo transformação. Essa ressurreição de uma maneira poderosa, que aquele corpo ferido, machucado, sangrado, inchado, que levara tanta pancada, o seu lado aberto. E o poder da ressurreição. Como aconteceu? Como foi este poder que ressurgiu de uma maneira poderosa para não morrer mais? Que ressurgiu num corpo glorioso que depois foi glorificado. Coisa gloriosa, meus irmãos. É isso que Paulo estava preocupado para conhecer. Eu quero conhecer a virtude da sua ressurreição, o poder que operou na sua ressurreição. Porque este poder que operou na ressurreição de Cristo nos abençoou, nos ressuscitou num sentido também, um poder tão importante, tão grandioso, além da capacidade, que com a ressurreição de Cristo, dentro de um sentido, nossos espíritos ressuscitaram também, que nós estávamos mortos em pecado. Era esse o questionamento de Paulo. Paulo estava na prisão e tinha esse questionamento.
Ele diz, eu já não acho que ser perfeito, não acho que já tenho alcance, mas eu prossigo para o alvo. E nesse plano dele proceder para o alvo, ele começa, eu seja achado nele, não tem na minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Eu quero conhecê-lo melhor, entender melhor, e eu quero entender a virtude da sua ressurreição, aquilo que operou de uma maneira invisível, mas lá no oculto, como Deus operou, estava através, além da mentalidade de Paulo, para entender, além da nossa mentalidade, porque neste momento da ressurreição de Cristo, houve algo tão poderoso, que o Espírito de Deus ressuscitou, mas deu uma amplitude. Com essa ressurreição, entra algo figurado, que nós estávamos mortos no pecado. E quando nós morremos, aceitamos Jesus, nós morremos no sentido espiritual, morremos para o mundo, o físico fica vivo. E o poder dessa ressurreição, ele ultrapassa, ele transborda, que nos dá a graça para nós ser vivificados pelo poder. É isso que Paulo queria saber, a virtude da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição. Meu irmão, minha irmã, pastores, obreiros, podemos pregar com toda a confiança, com toda a autoridade, porque este poder que veio de Deus, que pelo Espírito Santo penetrou naquele corpo deformado, pisado, manchado de sangue, para dar vida de uma maneira poderosa, dando a ressurreição daquele corpo e transformando num corpo de glória, um corpo poderoso. E mediante isto, nós tivemos o reflexo, podemos dizer assim, com aquela ressurreição, nós que estávamos mortos no pecado. Por isso que a palavra diz, o próprio Paulo fala nesse mesmo livro, em capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. É isso que ele queria saber, a virtude da sua ressurreição. Ele queria saber isso para pregar melhor. Ele queria alcançar a perfeição. Ele ainda não era perfeito, mas prosseguia para o alvo. E você, meu irmão, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de leitura, peça ao Senhor para aprender mais, para receber mais, para ter mais comunhão, para ter mais comunicação, para entender a virtude ou o poder da ressurreição que operou em Cristo, lá naquela noite escura, lá dentro daquela caverna que era chamada o sepulcro, aquele poder que operou tão poderosamente, que levantou Cristo dentre os mortos, e por tabela, pela misericórdia de Deus, nos alcançou, nos levantando dentre os mortos espirituais para ter vida. Isto é importante, a virtude da sua ressurreição. E eu quero orar um pouco. Pai de amor, abençoa teu servo, abençoa a tua serva, Senhor, os obreiros, que todos nós possamos entender melhor a virtude e o poder da ressurreição de Cristo. Pai eterno, eu peço isso em nome de Jesus. Amém.